Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? Mais um vídeo aqui hoje e um assunto muito legal que tem acontecido nessa temporada, na verdade uma grande surpresa que se chama Gabriel Peck nesse time titular do Vasco da Gama. Antes da gente começar a falar desse grande destaque, a gente pede também aqui a você que está acompanhando o canal do Pedrosa, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like no vídeo também e comente que é muito importante, eu gosto de ver sua opinião, então deixe aí seu comentário sempre nos vídeos. E compartilhe também se puder, dá uma moralzinha aí pro canal do Pedrosa pra gente poder continuar crescendo. Então vamos falar de Gabriel Peck, jogador de 20 anos que já tem 12 anos de Vasco da Gama. Isso mesmo, 12 anos. Ele chegou ao Vasco de 8 para 9 anos, começou no futsal ainda, na verdade jogava lá em Petrópolis, que é a sua cidade natal, e de lá para cá ele tem se tornado aí um dos grandes destaques da base do Vasco da Gama. Mas a vida do Gabriel Peck nos profissionais nem sempre foi fácil. Na verdade, para a gente poder explicar, estruturar e contar tudo o que vem acontecendo com o Peck, que tem 10 jogos e 5 gols nessa temporada, a gente primeiro tem que dar um passo atrás nessa produção aí do Gabriel Peck para ser um grande jogador de futebol. Hoje, no caso, ele tem sido um grande jogador para o Vasco da Gama. Em 2019, Gabriel Peck subiu com o Vanderlei Luxemburgo e naquele momento o Gabriel Peck ainda era muito magro, mas com a escassez de pontas no elenco, o Luxemburgo optou por subir o Peck e dar oportunidade para eles. Uma opção que acabou sendo errada, porque o Gabriel Peck naquele momento ainda não estava pronto fisicamente e nem profissionalmente para poder atuar nesse time do Vasco da Gama. Tanto é que em 2020 continuou no elenco profissional, continuou no elenco principal, o Abel Braga deu oportunidade para o Peck jogar até um pouco mais centralizado ali para ser o camisa 10 do Vasco e ele não correspondeu. Por conta de técnica? Não, por conta de físico e amadurecimento. Gabriel Peck subiu para o Vasco da Gama queimando etapas, coisa que é muito comum dentro do Vasco da Gama por essa necessidade de ter um elenco um pouco escasso nesse sentido da qualidade e também a necessidade financeira. Então o Gabriel Peck nesse momento subiu com o Vanderlei Luxemburgo, jogou com o Abel Braga e não correspondeu. Quando o Abel Braga deixou o Vasco da Gama, o Gabriel Peck até teve umas oportunidades com o Ramon, mas não deu certo. Então ele desceu para a base. No momento que ele desceu para a base, ele fez parte de um trabalho físico, onde o Gabriel Peck ganhou cerca de 5 quilos de massa magra. O que é massa magra? É muscular mesmo, não é gordura. Ele ficou mais forte. E também fez parte de competições de títulos do Vasco da Gama na base, como a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Carioca. E adivinha, Gabriel Peck foi destaque. A partir desse momento, ele voltou aos profissionais do Vasco da Gama, totalmente mudado, outro jogador. E já ajudando o Vasco, de Luxemburgo inclusive naquela temporada, a conseguir ainda respirar no Campeonato Brasileiro. Tanto é que em vários jogos pedia passagem, entrava bem, marcava gol. E naquele momento você via um jogador com mais vontade, com mais capacidade física para justamente fazer aquilo que a gente citou aqui no começo desse vídeo. Sobressair a qualidade técnica de Gabriel Peck. Ele é canhoto, joga do lado direito do ataque ou do lado esquerdo como ponta, mas também joga de meia. E durante a temporada dele na base, durante a parte que ele ficou na base, ele jogou na direita e jogou muito bem. No time do Vasco, quem jogava na direita com o Luxemburgo era o Pikachu e na esquerda era o Thales. Então o Peck geralmente entrava no lugar do Thales, que não vem fazendo boas partidas há muito tempo. Então, na temporada de 2021, com o Marcelo Cabo, a reformulação do elenco foi feita e o Gabriel Peck já começa o ano com o Marcelo Cabo como titular e jogando aonde? Do lado direito. E muito bem. A gente vê um Gabriel Peck mais forte, um Gabriel Peck taticamente que consegue se entregar para o time inteiro. E por exemplo, até citando o último jogo da Copa do Brasil, onde o Vasco conseguiu a classificação contra a Tombense na última quarta-feira, o Gabriel Peck jogou na esquerda e fez gol. Só que ele fez gol saindo da esquerda para a direita, fazendo o facão. Eu não tenho dúvida alguma que hoje o jogador taticamente mais importante desse time do Vasco para o Marcelo Cabo na parte ofensiva tem sido o Gabriel Peck, porque ele consegue dar versatilidade pelas duas pontas e ele consegue também fazer uma função muito importante que às vezes o Marquinhos Gabriel, por não ser um camisa 10 de ofício, não tem feito, que é jogar por dentro, que é fazer essa puxada do lado direito para o lado esquerdo. Por exemplo, quando o Figueiredo foi colocado em campo ontem, ele jogou do lado esquerdo e o Peck veio para o lado direito para a vaga do Morato. No momento que ele jogou do lado direito, ele conseguiu enfiar pelo menos 2 bolas para o cano que geraram oportunidades importantes para o Vasco na partida. Então o Gabriel Peck ele tem tido um amadurecimento muito importante.
não só o físico de todo esse trabalho que a gente falou aqui, que ele passou dentro da base, que ele passou também treinando, e eu digo isso treinando na academia de fato. O Peck estava treinando inclusive com o personal particular, tendo todo o acompanhamento do Vasco da Gama, o monitoramento e também dentro do clube, comendo bem, se alimentando, se tornando um jogador mais apropriado para jogar profissionalmente. E o resultado é isso que a gente vê em campo. O Peck corre o tempo inteiro, ele não para, ele marca a lateral, ele fecha no meio, ele consegue ter fôlego para puxar contra-ataque na ponta e pelo meio e também fazer jogadas ofensivas. Falando assim você vai falar, porra Pedrosa, mas é um fenômeno? Não, mas para o time do Vasco ele tem sido um fenômeno, ele tem sido um jogador em constante evolução que tem apenas 20 anos, como eu disse aqui, canhotinho, tem habilidade, é lógico que ainda precisa evoluir, é lógico que ainda precisa melhorar nas tomadas de decisão, até citando mais uma vez a partida contra o Tombense, tiveram duas bolas que o Gabriel Peck poderia ter chutado no gol, uma com a direita e uma com a esquerda, e ele não conseguiu fazer isso, no caso ele preferiu cortar e na outra oportunidade ele preferiu dar o passe para o Germancano, que não terminaram em gol, e poderiam ter terminado. Mas a partida que ele fez contra o Tombense, que ele já vem fazendo a temporada inteira, essa confiança do Marcelo Cabo, ela está se consolidando porque o Peck conquistou isso. Inclusive, o Vasco contratou o Morato e o Léo Jabá, que são jogadores de pontas, que são jogadores que vieram para serem titulares. Só que, qual é a chance hoje do Marcelo Cabo tirar o Gabriel Peck desse time titular do Vasco? Zero. Zero. Porque ele está correspondendo o suficiente para falar assim, ó, eu estou evoluindo, eu sou garoto, eu ainda preciso melhorar muito, mas eu estou aqui. Eu estou melhorando a ponto de merecer a minha vaga de titular. E, digo mais, hoje dificilmente alguém vai tirar a vaga de titular do Peck. A não ser que o Léo Jabá e o Morato realmente já cheguem no nível altíssimo. Porque o Peck, que tem 10 jogos e 5 gols, como eu citei, já fez mais gols do que todos os atletas do Vasco em 2020, tirando o Germancano. Naquela temporada, o Germancano fez 24 gols e o Felipe Bastos e o Ribamar fizeram 4 gols cada um. O Peck tem 5 gols em 10 partidas. E a temporada ainda tem a Série B inteira pela frente, ainda tem jogo da Copa do Brasil. Tem muitas águas aí para rolar. E o Peck também se torna um jogador importante para o Vasco, pensando no futuro, porque ele pode ser um ativo de venda e o Vasco precisa vender. O Vasco precisa fazer boas vendas, grandes vendas. Sendo um atacante, se destacando, sendo titular do Vasco da Gama, que é um clube que é acompanhado de perto por todos os scouts do Brasil inteiro e também do mundo, o Gabriel Peck pode ser um ponto importante também no desafogo financeiro. É uma pena, é uma pena. Você vai me falar, pô Pedrosa, mas eu queria ver o Peck aqui evoluindo, se tornando ídolo, craque, tal. Mas essa não é a realidade do Vasco. A realidade do Vasco hoje é aproveitar cada vez mais e amadurecer os seus jogadores para buscar uma venda futura. Porque há muito tempo o Vasco não consegue fazer uma grande venda. Por exemplo, a última grande venda foi o Paulinho para o Bayer Leverkusen e antes o Douglas Luiz, que foi praticamente na mesma temporada. Então o Vasco precisa de venda, o fluxo de caixa do Vasco da Gama precisa dessa transferência e o Gabriel Peck, no momento, vem se tornando um dos nomes mais cogitados aí com o futebol que vem jogando, tanto para ajudar o Vasco em campo, quanto também fora dele. Então, esse vídeo aqui é realmente para você parar e analisar a bela temporada que ele vem fazendo, os 10 jogos, tomara que ele continue nessa batida e mesmo assim, se ele oscilar, não adianta falar assim, foi só fogo de palha, foi só o início. Não é isso, muito pelo contrário. Se ele oscilar, faz parte da idade dele. Se ele oscilar, ele vai para o banco e vai cada vez mais se tornar uma peça importante. O Vasco precisa disso também, opções ofensivas, coisa que não teve em 2020. Então, a temporada do Peck é muito boa, a forma como ele vem se portando fora e dentro de campo é muito boa, a entrega dele é vistosa e, inclusive, ele tem caído nas graças da torcida. É um bom exemplo até para um amigo dele, o Thales, que em questão de talento, eu até acho que ele tenha mais talento do que o Peck. Só que o Peck nunca falou para si mesmo assim, porra, eu me acho um craque, ou eu tenho postura de craque, nada disso. Inclusive ele pode até vir se tornar um craque. No momento ele é só um bom jogador. E a mesma situação do Thales, que hoje nem um bom jogador está sendo. O Thales está sendo um jogador que precisa dar um passinho atrás, olhar para dentro de si como o Peck fez e falar, cara, eu preciso melhorar. Porque no momento atual, hoje, o Thales é quarto reserva. Quarto reserva. Você tem o Peck, você tem o Jabá, você tem o Morato.
O Figueiredo está surgindo bem, tem o João Pedro que está surgindo bem também e o Thales está machucado. E a gente sabe que em questão de talento, hoje o Thales é o maior talento do Vasco. Isso não é dúvida. Isso não é dúvida. Só que ele tem que olhar para dentro de si e falar: eu vou botar esse talento para fora. Baixar um pouquinho a bola, melhorar, assim como o Peck fez no sentido de querer se tornar um jogador melhor, querer se tornar um grande jogador de fato e não ficar só na promessa. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise do Peck aí, contando um pouquinho da história dele. É um jogador muito identificado com o clube, que tem feito uma boa temporada e, é claro, a gente espera que continue nessa batida. Abraço pra vocês, não esqueça, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal do Pedrosa, ative as notificações e compartilhe com todo mundo se você gostou desse vídeo aqui, valeu? Amanhã a gente tem live aqui no canal do Pedrosa pra gente falar sobre Vasco da Gama, conversar com vocês e não se esqueça também que você pode se tornar um membro do canal do Pedrosa, dá uma olhada na descrição. Valeu, tamo junto, boa quinta pra todos.